E se eu te falar que com o mesmo time e com o mesmo orçamento, dá para vender mais e gastar menos usando agentes de IA? Nesse vídeo, eu vou te explicar de forma simples o que é um agente de IA e como implementar na tua empresa em 30 dias. E no final, eu vou te entregar um checklist com 5 passos de implementação para você colocar isso rodando funcional com segurança. E se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Tom Silva, fundador da Dev AI, empresa especializada em inteligência artificial, dados e automações para pequenas e médias empresas. Se fizer sentido para você e eu te ajudar de alguma forma, já se inscreve, curte o vídeo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E sem enrolação, então vamos lá agora que eu vou te explicar o que são de fato os agentes de inteligência artificial. Eu vou te explicar aqui 3 passos aqui simples, né, para você poder implementar um agente de IA na tua empresa, mas primeiro eu vou te explicar o que é um agente de IA, né? Quando usar ele na tua empresa, quando é aplicável e quando não é aplicável, e como implementar um projeto desse, né, um software desse, em até 30 dias, tá certo? Então, primeiro, o que é um agente de inteligência artificial? Ele nada mais é do que um software que conversa e executa algum tipo de tarefa. Então, por exemplo, você pode ter ali um agente de IA que atende no seu WhatsApp, por exemplo, para fazer um agendamento de uma reunião. Ele é diferente de um chatbot. Por quê? Porque ele não apenas conversa e responde perguntas. Ele pode conversar, responder as perguntas do seu usuário, consultar um banco de dados, tirar alguma dúvida com base em alguma base de conhecimento da tua empresa, ou até mesmo fazer um agendamento de fato. Então, o agente de inteligência artificial, ele consegue interagir e tomar atitudes ali autônomas, né? Para poder, por exemplo, executar alguma função dentro de um sistema, de um RP, sozinho, realmente de forma autônoma. E como que isso tudo funciona na prática? Basicamente, o agente ele vai responder a um input, né? A um estímulo que você fizer para ele. Então, vou dar um exemplo aqui de um agente que responde no WhatsApp, por exemplo. Ele vai receber uma mensagem, essa mensagem vai servir como input, como gatilho, para executar uma série de funções ali dentro do fluxo dele, né? Essa parte mais técnica a gente pode falar num outro vídeo. Aqui eu quero mais explicar como que ele funciona e o que que ele é de fato ali na aplicação de negócio, né? Então ele vai ler aquela mensagem, ele ou você pode, por exemplo, inserir uma linha numa planilha que vai startar um fluxo, você pode inserir um lead dentro de um CRM que vai startar um fluxo, vai depender muito do projeto. Um exemplo mais clássico, né, que é a de mensageria, de respostas de mensagem. Então ele vai fazer a leitura dessa mensagem, vai processar os dados dessa mensagem, né, vai processar essa informação, vai pensar utilizando uma LLM, ou seja, um agente de IA, ele não é um chat GPT, por exemplo, ou um Gemini, ou um Cloud que você utiliza no seu dia a dia. Ele é diferente desses softwares. Ele utiliza a inteligência desses softwares para executar ações. Então, por exemplo, o chat GPT ele não é possível, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, né? Ele não consegue executar ações autônomas ainda. Então, um agente vai utilizar algumas outras ferramentas que a gente tem aqui no meio do mercado, né? Para fazer a integração com o chat GPT, né, com a LLM, a inteligência do chat GPT, para executar essa ação. Então, primeiro, ele recebe um input, que é uma mensagem, né, por exemplo. Ele vai pensar utilizando essa inteligência do chat GPT e depois ele vai agir, ou seja, ele vai acionar o que nós chamamos aqui de ferramenta, que é aqui que está o grande pulo do gato. A grande força, né, o poder de um agente de inteligência artificial. Ele vai inserir um registro numa planilha, ele vai inserir um lead num CRM, uma linha em uma tabela de um banco de dados, alguma coisa do tipo. Então, esses 3 pilares principais que compõem, né, um agente de inteligência artificial. Qual que é a vantagem disso, né? Você consegue ter muito mais resultados com menos trabalho, menos erros manuais, né? Imagina ali uma operação em que o vendedor tem que ficar preenchendo o CRM a todo momento. Ele pode deixar de preencher, né? E aí você não vai ter o dado que você precisa na hora de tomar aquela decisão, ou ele pode preencher errado. Então, um agente de inteligência artificial que preenche e trabalha em cima de um CRM, por exemplo, vai trazer esse resultado para você, que é, ele vai registrar tudo que tem que ser registrado, né? Vai sempre utilizar o CRM ali como fonte da verdade e, lógico, vai deixar o seu time focado no que importa. Ainda dentro desse terceiro tópico aqui, que é o tópico da ação, né, do agente, ele também consegue notificar um vendedor, por exemplo, notificar você de que alguma coisa aconteceu, ou ainda aguardar uma aprovação sua. É o que nós chamamos de human in the loop, né? Então imagina um agente que está fazendo algum processo ali que precisa da validação de um humano. Então ele consegue ou chamar esse humano para dentro do fluxo do trabalho, né? Ou esperar uma aprovação, um check, né? Um sim ou um não, para ele poder seguir ou não com aquela ação. Existem alguns níveis de agentes de inteligência artificial, né? A gente tem aquele agente que é super poderoso, ou seja, esse daqui está na camada das big techs, né? Microsoft, Amazon, essas grandes empresas que trabalham com agentes muito grandes, né, que executam tarefas extremamente complexas mesmo. E você vai ter aquele agente de negócio menor, né,
que é o nosso foco aqui na DevAI, que é desenvolver esse tipo de agente que vai estar, por exemplo, né, como eu já dei alguns exemplos aqui, integrado ao seu WhatsApp, no seu CRM, no seu calendário, executando alguma ação específica, né? Ele consegue, basicamente, ter autonomia para rodar os fluxos totalmente 100% sem quebrar de forma autônoma. Agora, é importante a gente olhar que esse agente aqui de negócio mais nichado, né, mais focado, ele tem que ser um agente que vai fazer uma única coisa. Depois eu vou explicar um pouco para você sobre o conceito de multi-agentes, né? Mas você imagina que um agente de inteligência artificial é um funcionário. Então ele vai executar uma tarefa ou até duas. Muito bem. Se você colocar muitas tarefas para esse agente executar sozinho, pode ser que ele engasgue em algum momento ali. E aí vai ser necessário um outro agente para ajudar. E aí, esse conceito de multi-agentes, né, entra aqui nesse processo, dentro de um projeto de inteligência artificial, por exemplo, para que um agente seja capaz de chamar o outro para executar uma função, executar uma tarefa, alguma coisa desse sentido. Tá? Eu posso deixar um outro vídeo aqui, caso você queira, deixa aqui nos comentários, para eu explicar um pouco e mostrar alguns cases aqui na prática de agentes de inteligência artificial com multi-agentes, tá certo? Aqui é um ponto que eu já falei no começo do vídeo, mas muita gente confunde, então é legal a gente frisar. O agente de IA, ele é diferente do chatbot. Ou seja, um chatbot é aquele que só conversa. Ou pior, o chatbot é aquele que nem conversa. Você já deve ter tido aquela experiência de mandar uma mensagem no WhatsApp de alguma empresa grande e de repente você se deparar naquela ramificação, né? Que a gente chama de cadeia de decisão, onde você tem que escolher um para falar com o suporte, dois para falar com o comercial, três para falar com o financeiro e se você digitar quatro, ele diz que não entendeu, né? Então esse é o chatbot clássico. Você tem uma conversa travada, ele não entende contexto e ele não toma nenhuma ação. Agora, o agente de inteligência artificial é diferente. Ele conversa de forma humanizada com aquela pessoa, ele consegue não só responder perguntas, não só conversar, mas também ele consegue confirmar dados, oferecer horários, agendar compromissos, ele consegue registrar dados no CRM, como eu falei, ele também consegue disparar de forma autônoma follow-ups. Então você imagina uma operação de vendas, pré-vendas, por exemplo, onde um lead chega através de uma campanha de tráfego no seu WhatsApp, começa e inicia uma conversa com seu SDR, com seu pré-vendas, e de repente ele some, ele para de conversar. Um agente de IA plugado a uma automação, ele consegue sim resgatar essas conversas enviando ali follow-ups, ou até mesmo fazendo lembretes de reuniões agendadas e tudo mais. Então essa é um pouco da diferença aqui de um chatbot e de um agente de IA. Alguns exemplos práticos, tá? Para a gente poder colocar aqui na mesa e entender um pouquinho de como que funciona essa dinâmica. Clínicas. Exemplo clássico, como eu já venho trazendo até aqui. O WhatsApp, chega a mensagem, né? No WhatsApp, esse agente ele pode validar, qualificar aquele lead, aquela pessoa, para ver se faz sentido ou não agendar uma reunião. Ele vai fazer o agendamento, ele vai confirmar até todos os dados ali e confirmar esse agendamento com a pessoa, e depois ele pode fazer os lembretes desse agendamento. Esse é um exemplo de uma aplicação prática, né? Para construtoras, por exemplo, ele consegue fazer a captação desses clientes, qualificar também esse cliente para ver se ele é qualificado para aquela oportunidade ou não, agendar uma visita no imóvel para o corretor ou vendedor acompanhar aquele cliente, fazer os follow-ups também automáticos dessas conversas que foram abandonadas, por exemplo. E no ramo farmacêutico, ele pode, por exemplo, receber um pedido, fazer um atendimento automático via WhatsApp, e integrar com o RP, com o BI da sua empresa, onde ele pode, por exemplo, fazer uma venda de um produto, ele pode, por exemplo, buscar se aquele produto tem em estoque ou não, e atualizar o banco de dados para que seja exibido num relatório, no BI, alguma coisa do tipo. Existem N outras aplicações que você pode colocar dentro do seu negócio, agentes de inteligência artificial, mas essas aqui são algumas das aplicações que a gente costuma aplicar aqui dentro da DevAI e que vem funcionando muito bem. Agora, quando que vale a pena você implementar uma solução dessa no seu negócio? Se você responder pelo menos 3 desses itens que eu vou te passar aqui como verdadeiros, eu acho que você tem que começar a pensar a, de fato, colocar uma tecnologia dessa aqui na tua empresa. Então, se você perde vendas por resposta lenta, seus vendedores demoram para atender aquele lead, às vezes o lead cai num domingo